todos. Mais uma vez, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Lira, estou como presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB Pinheiros, e essa é mais uma live da série que a gente resolveu promover na subseção para contribuir com a sociedade com informações sobre o Covid. Esse tema de hoje é um dos mais importantes, né? Não só na época do Covid, mas agora acho que adquiriu uma proporção maior, porque as pessoas estão isoladas em casa, com dificuldades de saber onde podem ir, onde não podem e tudo mais. E a violência doméstica deve continuar aí firme e forte, por mais que a gente queira que não seja a realidade, né? Então, temos hoje convidadas excelentes aqui, atuantes nessa frente de trabalho, e é uma grande honra recebê-las nessa série que a gente está organizando aqui pela OAB Pinheiros. Desde já eu passo a palavra para a moderadora doutora Viviane Limonge, para que conduza os trabalhos junto com a doutora Alessandra, para que possa apresentar as palestrantes e conduzir os trabalhos. Mais uma vez, agora registrado, peço que as pessoas que tenham interesse em fazer perguntas, que aguardem até o final e manifestem esse interesse pelo chat aqui ao lado, que eu organizo a ordem de perguntas. Tudo bem? É isso. Vivi está com a palavra. Obrigada, Lira. Boa tarde a todos. Com muita alegria que a Comissão de Direito Civil e a Comissão da Mulher se uniram para esse evento, para tratar sobre a violência contra a mulher e também contra a mulher deficiente, que é duplamente vulnerável nesse aspecto. Infelizmente, nós tivemos aí aumento dos casos de violência doméstica, os problemas nas relações familiares, por isso a doutora Alessandra teve essa ideia e acabei acompanhando e tive a honra de formular um convite à nossa secretária dos Direitos das Pessoas com Deficiência, nossa amiga, também advogada, integrou aqui o nosso quadro da OAB, a doutora Célia Leão, que é advogada, ela ficou paraplégica aos 19 anos de idade, em decorrência de um acidente, casada, mãe de 3 filhos, vereadora do município de Campinas, deputada estadual por 7 mandatos consecutivos e sempre atuou muito atuante, tendo como base política a luta pelos direitos das pessoas com deficiência, onde ela atua há mais de 30 anos e hoje ela comanda a Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu tive o prazer de estar com a secretária por algumas vezes. Ela me convidou para um grupo de trabalho sobre capacidade civil, tomada de decisão apoiada. Tive a oportunidade de acompanhar vários trabalhos que estão sendo efetuados na secretaria, políticas públicas, grandes iniciativas, e agradeço muito a presença da secretária Célia Leão. Eu só vou pedir uma licença para passar aqui a palavra à doutora Alessandra para a continuidade das apresentações. Boa tarde, Lira. Boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Eu queria agradecer a Vivi por estar participando em conjunto com a Comissão da Mulher para que esse assunto pudesse vir até nós. Queria agradecer a presença da nossa secretária, amiga, querida Célia Leão, que eu acompanho o trabalho dela desde a época da Assembleia e ela é muito atuante em tudo que ela faz. Queria também agradecer a doutora Maria Valéria Novaes, uma grande amiga, delegada de polícia, experiente há muito tempo, mas muito comprometida com as causas. E ela hoje é titular da Delegacia da Pessoa com Deficiência e da DDM da Casa da Mulher Brasileira. E eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre essa questão da Delegacia de Pessoa com Deficiência através dela, que eles têm um trabalho lindo que eu mesma nem conhecia todo esse trabalho. E agora eu passo a palavra para a Vivi para começar a conduzir aí as apresentações e a gente começar esse debate. Agradeço também a presença da delegada Maria Valéria Novaes. Eu não falei antes porque era só a parte de apresentá-la. Eu sei. Bom, secretária, a gente gostaria de agradecer a sua presença e, como a gente já adiantou aqui, a Secretaria tem várias iniciativas em prol
da garantia dos direitos das pessoas com deficiência. E, nesse momento, a gente gostaria de tratar sobre a necessidade de falarmos sobre a violência contra a mulher deficiente, que ainda é um grupo vulnerável que não teria tanta representatividade, né, como as políticas endereçadas à mulher. Então, eu acho que o papel da secretária é fundamental e se a senhora puder nos ajudar com a sua palestra, eu vou compartilhar aqui o material que a secretária enviou. Vou abrir aqui uma tela e aproveitar para perguntar para a secretária se existe uma rede de apoio endereçada às pessoas com deficiência, às mulheres com deficiência. Muito obrigada, secretária, pela sua presença. Obrigada, minha querida, eu tenho que agradecer. A gente chama pelo amor e carinho Vivi, mas o nome é importante, Viviane Limonzi, primeiro por ela, depois por grande parte da família, considerando a mãe também, muito querida, mas de qualquer forma o Limonzi, ninguém passou pelo mundo jurídico sem conhecer o professor Limonzi de alguma forma. Então, uma honra para nós. Mas eu queria dizer da alegria de estar aqui, comissão de eventos do doutor Rafael, sem os eventos mesmo não, sobretudo online, né? Não é mesmo, parece que só sobrou isso, mas sobretudo online. É muito importante nós podermos participar, conversando com toda a sociedade, com quem possa estar conosco, os advogados, advogadas. Queria deixar um abraço também para o nosso presidente, Paulo Sérgio. Leve meu abraço a ele, afinal de contas é um time, todo mundo trabalha junto para que as coisas dê certo. A doutora Alê, né, a nossa Alessandra, querida de tanto tempo, de tantas lutas também. Agradecer a Vivi pelo trabalho especial, Vivi, que você vem fazendo na Comissão de Direito Civil, porque é o que você disse, a situação do Covid, eu falo disso já, mas virou o planeta de ponta cabeça. Não sei como é que vira uma bola de ponta cabeça, mas de qualquer forma, nosso planeta virou de ponta cabeça. E nós temos que achar alternativas para todos os temas, para todos os problemas, o que não é uma tarefa fácil. Então, quando a gente vê a OAB, que é uma instituição não só de renome, mas uma instituição séria, onde pessoas sérias compõem o seu quadro, não só da diretoria, mas todos aqueles que fazem parte no dia a dia, isso nos estimula muito, tanto o governo do Estado de São Paulo, o governo do governador João Dória, quanto a nossa Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, quando nós fomos convidados, eu aceitei de pronto, nem pensei, não sabia o dia nem a hora, mas agora com essa história, e a boa história, necessária história de fique em casa, né? Nós temos que atender esse clamor e tentar diminuir essa curva, uma curva séria, uma curva que ainda traz grandes problemas e grandes preocupações. Mas, enfim, a violência doméstica ela não acontece por acaso na história da violência doméstica, da história da humanidade, mas agora os índices têm me assustado muito. São Paulo também, São Paulo não é diferente, não. Do Rio de Janeiro aumentou, acho que 58% violência contra as mulheres, independente se tem deficiência ou não, porque, obviamente, a família fica dentro de casa e tudo isso traz enormes problemas. Então, eu vou apresentar de forma rápida, porque nós estamos aqui com tantas pessoas interessantes, a doutora Valéria, e eu tive o prazer de ser comandada por ela dentro da Assembleia Legislativa, né, com revólver na cintura e tudo. Eu acho o máximo os homens, né? Os homens são muito inteligentes, trabalhadores, fortes, aguerridos. Nós precisamos deles em todos os sentidos. Mas eu adoro ver a mulher na vida pública, na política, seja onde for, né, na OAB, como profissional, seja da área que for, seja na medicina, seja na engenharia, seja no comércio, seja na economia, não importa, dona de casa, as mulheres fazendo alguma coisa, né, e fazendo muito, porque a mulher nunca faz alguma coisa pouco, faz alguma coisa muito. Mas a doutora Valéria e essas mulheres que vêm da Polícia Militar, ou Polícia Civil, o Exército, seja de onde for, das Forças Armadas, eu gosto muito porque se impõe enquanto mulher, está no espaço que sempre foi só de homens, né? Faz parte da cultura, se a gente pode chamar de cultura, eu chamo de ignorância, mas de qualquer forma, vamos ficar na cultura mundial, ou global, melhor dizendo. E aí as mulheres vêm fortes e ainda vêm com um revólver na cintura. Aí, para mim, já resolve toda a história, né? Aí não precisa falar mais nada, né, doutora Valéria? Já vem com tudo. Mas, enfim, eu queria apresentar um pouquinho que a nossa secretaria apresenta hoje, nessa questão do Covid-19,
para pensar um pouquinho a violência contra a mulher. Nós temos programas na Secretaria, programas que estão sendo discutidos, debatidos, quando ainda nós podíamos fazer reuniões presenciais. E agora, na impossibilidade, nós transformamos os nossos programas para programas que a gente possa chegar até onde estão as mulheres que são violentadas com deficiência, né? E mais do que isso, estar com aqueles que podem acolher essas mulheres, socorrer essas mulheres, orientar essas mulheres, tratar dessas mulheres e defender essas mulheres. Esse é o escopo e o objetivo do nosso programa. Então, nós temos aqui alguns índices. Eu pediria que você voltasse a nossa tela, meu amor, por favor, só porque eu não sei se todos aqui viram violência doméstica em época de Covid. Volta, não era essa que eu queria, eu pensei que tivesse uma outra aqui para colocar. Não, mas deixa essa aí tá certo também. Nós temos um programa na Secretaria que chama Todas em Rede. Todas em Rede são as mulheres em rede, são mulheres com deficiência, que há pouco tempo atrás, é esse programa, que há pouco tempo atrás nós íamos fazer esse programa de forma presencial, chegando nas 5 regiões do estado de São Paulo, repartimos o estado em 5 regiões, e cada região dessa, levando em conta a Polícia Militar, levando em conta a Polícia Civil, levando em conta entidades, instituições, enfim, que trabalhasse a questão da mulher, também o organismo público, né, administração municipal, Câmara de Vereadores, não importa, onde nós pudéssemos ter a participação do poder público para pensar a questão da mulher que sofre violência, primeiro ia pensar a questão da mulher com deficiência, não ia pensar a questão da mulher que sofre violência. E com isso, nós fizemos um caminho de, nessas reuniões, juntarmos 200 mulheres por reunião e depois fazermos, com essas 200 mulheres em reunião, fazermos 1.000 mulheres num ano, 1.000 mulheres no outro, 1.000 mulheres no outro, teríamos 3.000 mulheres, mais ou menos, pelo menos, para essa rede. E como se chama rede, não era uma coisa para acabar na reunião no final do dia. Era para ficar em rede mesmo, que as mulheres se conhecessem, que os organismos públicos pudessem ter acesso e conversar com essas mulheres e vice-versa, que políticas públicas pudessem nascer da necessidade de uma ou de um grupo dessas mulheres em regiões diferentes. Então, foi pensado um pouco isso, o lançamento desse programa. Nós íamos fazer esse programa ao vivo e presencialmente, não foi possível, e nós estamos lançando esse programa de forma online, que eu quero que vocês conheçam. Mas vamos voltar um pouquinho, Vivi, naqueles números nossos, o primeiro slide. Aqueles primeiros. O primeiro slide, só para a gente ter um pouquinho. Violência física e sexual contra mulheres aumenta durante o isolamento social provocado pelo coronavírus. Isso é conhecido de todos, né? Nesse contexto da pandemia Covid-19, eu não sei se alguém participando conosco pode ter uma deficiência visual ou não, então eu faço aí aquilo que tem que ser feito, né? Fazer a leitura. O atendimento da Polícia Militar a mulheres vítimas de violência aumentaram quase 45% no estado de São Paulo. Eu faço do nosso estado, 45%. E a quantidade de feminicídio também. Então, esses números nos assustam muito. Violência contra a mulher é um pouco dessas fotos que vocês estão vendo. Né? Vocês estão vendo na foto da esquerda, pelo menos eu olhando para o vídeo da minha esquerda, uma mulher com deficiência correndo, né? Uma outra senhora também que tem deficiência, que é muito conhecida no meio da inclusão e no meio, na verdade, da superação, se a gente pode chamar isso de superação, é uma luta constante. E das pessoas com deficiência no estado de São Paulo, 57% são mulheres, 1.700.000 pessoas com deficiência no estado de São Paulo. 57% são mulheres. Nós separamos um pouquinho só para vocês entenderem, né? Com deficiência auditiva, nós temos 702 15% das pessoas, mulheres com deficiência, 44% com deficiência física, intelectual 23%, múltipla 0,7%, visual 10%. O total das ocorrências que nós tivemos, e a doutora Valéria vai falar com muita propriedade, nós tivemos quase 11.000 ocorrências no ano passado. Dessas 11.000 ocorrências, 4.761 foram ocorrências com mulheres, 43%.
que é um número bastante alarmante. Isso antes de chegar a pandemia. Podemos passar? Pode passar, Vivi, para mim? Registro de violência. Na verdade, lesão corporal é o tipo, depois a doutora Valéria explica isso melhor, é o tipo de pena, né? A tipificação da pena que vem. Mas o que eu quero mostrar aqui, na verdade, são os números, né? Como eu já mostrei na página anterior, os homens 6.073, as mulheres 4.667, e de lesão corporal nós temos masculino 52, feminino 118, mulheres, para outro tipo de lesão corporal que muda na pena, 339, masculino 557. Depois, uma que chama muito atenção, e é isso que vem a nossa discussão de hoje, que é a violência doméstica. A violência doméstica ela é covarde, ou seja, qualquer violência contra qualquer pessoa é uma covardia além de crime. Mas a violência doméstica ela é feita em 4 paredes e de porta fechada. E pior quando se trata de pessoas com deficiência, que na grande maioria das vezes, essa pessoa, essa mulher que tem deficiência não consegue, assim como outras talvez consiga, às vezes também não, se autossocorrer ou sair correndo ou gritar. Se ela é surda, ela nem grita, porque talvez ela não seja oralizada, mas mesmo oralizada se fosse, ela não teria voz para fazer grito, né? Se ela é cega, ela nem sabe de que forma ela foi violentada, se viva ela estiver. Se ela tem uma deficiência física, de cadeira de rodas, de muleta, ela também não consegue nem se movimentar dentro de casa para fugir do agressor. Se tem uma deficiência intelectual, muitas das vezes ela não consegue nem entender o que aconteceu. Nós sabemos de casos de jovens, mulheres com deficiência intelectual, isso não é um caso, nem são 2, lamentavelmente, que parente dessa pessoa, dessa mulher com deficiência intelectual, engravidou dentro de casa essa jovem. Isso não é um caso só isolado, existem vários, lamentavelmente. Então, a violência doméstica ela é horrível e agora com a pandemia ela piorou muito. O que nós precisamos? Precisamos daquela foto, né? Não fique em silêncio, porque ninguém pode ficar de boca calada, tem que gritar, e quem não pode gritar tem que gritar por ela, por essa mulher. E nisso eu quero fazer um agradecimento, um parênteses aqui muito forte para a OAB. E o tempo todo, onde eu vou, na subscrição que eu for, na OAB em São Paulo, em outras cidades, a gente vê aquelas fotos, aqueles programas, aqueles alarmes, aqueles chamados que vocês fazem, a OAB faz, a OAB Mulher, a Lê sabe do que eu estou falando, né? A gente já discutiu tanto isso tantas vezes, dizendo, né? Não fique calada, vamos chamar, vamos gritar, as fotos são muito fortes, vocês estão sempre tratando essa questão da mulher. Isso é uma coisa que ainda me emociona. Eu sou mulher, vocês são, tem homens também, os homens que bom que têm esse sentimento, essa conduta. Eu tenho filha, eu tenho sobrinhas, enfim, nós todos convivemos com mulheres. Eu faço uma brincadeira muito séria, né? Metade do mundo do planeta é formado por mulheres, a outra metade nasceu das mulheres. Então, é 100% de mulheres que a gente tem que estar o tempo todo cuidando e defendendo. Então, é um tema que, quando eu fui chamada, eu não pensei 2 vezes. Ninguém tem o direito de puxar um fio de cabelo de alguém, homem ou de mulher, mas ninguém tem o direito de ferir uma mulher, principalmente quando ela é mais vulnerável, ela não consegue gritar ou se socorrer ou pedir socorro. Podemos virar a página? Esse é o lançamento do programa, né, que nós vamos agora fazer. Esses que estão riscadinhos, nós íamos fazer de forma presencial nos municípios, em algum momento vai voltar, vocês vão ser convidadas para o lançamento também presencial, assim que a gente puder. O que nós vamos fazer agora é essa divulgação dos canais de denúncia, são os cursos EAD, esses cursos, na verdade, sobre violência contra a mulher com deficiência, nós queremos fazer, e eu já falei com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o General Campos, que é fantástico, e que está sempre de portas abertas, nos atendendo para que a gente consiga formular, colocar esse programa na prática. Ele abriu as portas, o doutor Youssef, que é o responsável da Polícia Civil, a doutora Valéria conhece, sabe, também já abriu as portas. Então, nós queremos fazer um curso sobre violência contra a mulher com deficiência acho que são 133 delegacias, se eu não estiver equivocada, DDMs no estado de São Paulo. E nós queremos fazer com as pessoas que vão acolher, que vão receber as mulheres com deficiência que tiverem passado por algum tipo de violência.
dizendo, não é ensinar o Padre Nosso ao Vigário, porque a Polícia Civil, doutora Valéria, é muito competente e sabe muito e tem nos ajudado muito. A nossa delegacia, onde a delegada doutora Valéria está à frente da delegacia, é fantástica. Eu não sei se eu trouxe os números aqui para vocês, senão ela vai trazer. É fantástico o atendimento. Mas é para passar para esses profissionais, delegado, escrivão, delegada, seja quem for, os profissionais da área dentro da Polícia Civil, como é tratado, como é a questão da pessoa com deficiência, né? Como é a mulher com uma mulher que tem uma deficiência, o que ela tem, como é que ela vive, quais são as suas fragilidades, qual é a sua força, porque, doutora Vivi, muitas vezes assusta, as pessoas acham que não são pessoas com competência, ou pessoas com sensibilidade, ou pessoas com sentimento. E eu tenho que dizer aqui, em nome do governo do Estado de São Paulo, em nome de 4 milhões de pessoas com deficiência do Estado de São Paulo, que eu me sinto muito honrada em poder representar na nossa secretaria, de que pessoa com deficiência é pessoa como todo mundo, como qualquer pessoa. A ONU foi muito feliz naquele debate de encontrar uma nomenclatura adequada e colocou pessoa com deficiência. Significa dizer que a segunda palavrinha desse binômio é deficiência. A primeira é a mais importante, é pessoa. E se é pessoa de direito, de todos os direitos, não só da Constituição Federal, Constituição Estadual, mas os direitos humanos, enfim. Eu não quero me alongar, porque eu quero ouvir a doutora Valéria e outras pessoas que vão fazer aqui o debate. Podemos passar, por gentileza, Vivi? Claro. Esse curso é o curso que eu estava falando. Esse curso Prevenção à Violência contra a Mulher com Deficiência é um curso EAD, obviamente. Público-alvo são os profissionais das delegacias, da Mulher 133, eu já decorei, e demais delegacias e profissionais da rede de proteção, quer dizer, não é fechado só para as mulheres, mas vamos começar com isso. E vamos começar agora em junho, né? Nós temos aí já, conversando com os parceiros, a Univesp vai fazer esse curso conosco, para nós. A Aracélia, deixa eu até apresentar a vocês, eu não sei se ela está em outra reunião também nesse momento online. A Aracélia é a nossa secretária executiva, que tem trabalhado essa questão da violência contra a mulher neste programa, de forma muito específica, de forma muito especial. E a Univesp também abriu as portas, porque não é uma tarefa fácil você ter todos os professores, profissionais gabaritados, gente que conhece do tema, gente que conhece do assunto. Afinal de contas, é uma aula, não é só um carinho de uma reunião online ou pelo Zoom, ou seja, por onde for. É uma aula onde os profissionais da área da Polícia Civil vão ter um conhecimento a mais, não que não tenha, mas vão ter um conhecimento a mais de como entender, cuidar, atender as mulheres com deficiência. Isso significa toda a sociedade, mas de forma muito especial as mulheres com deficiência. Podemos passar, é o último, quiser, acabou. Essa é a nossa secretaria, que fica na Barra Funda, fica no Memorial da América Latina. É um prédio bonito, preto, de vidro. A gente tem a sensação que quem está lá dentro vai enxergar tudo lá fora, né? Ver o dia ensolarado, ver a rua, o movimento, mas não é. O Niemeyer, com a sua criatividade, ele fez um prédio muito lindo, redondo, preto, mas o vidro é preto, mas dentro tem cimento e parede, então a gente não consegue enxergar a rua. A janela é interna. Um dia que vocês forem nos visitar, estarmos juntos ou juntas, Rafael também está incluído, e todos que quiserem. Dentro é um para Pinguinho, fazer reunião online em casa, não tem como. Vou pedir socorro aqui. Ricardo, me socorre com o cachorro? E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: por que eu quero falar da secretaria para terminar, Vivi? Porque a secretaria ela é bonita, ela é feita pensada, construída pelo arquiteto mais famoso do Brasil, da América Latina, e um dos mais famosos do mundo, que é o Niemeyer, né? Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim: poxa, mas vocês estão num prédio chique, né? Que coisa chique, que coisa cara. Bom, primeiro, não gasta-se um tostão para estar nesse prédio. Foi um decreto do governador, à época, José Serra, depois seguido pelo governador Geraldo Alckmin, agora seguido pelo governador João Dória. Um prédio que um decreto passou para a nossa secretaria, então hoje nós somos detentoras
enquanto secretária, a Aracélia, secretária executiva, toda a nossa equipe que trabalha na secretaria, detentores desse prédio fisicamente falando. E eu acho que precisa ser um lugar assim, diferente, bonito. Por quê? Porque para deficiente, doutor Rafael, sempre foi feito mais ou menos. E qualquer coisa servia. Eu não estou aqui reclamando, eu não estou aqui fazendo... Pelo contrário, mas há 30 anos, eu conheço essa história de perto há 45 anos. Por livre espontânea pressão, eu estou sentadinha na minha cadeira de rodas há 45 anos. E não tem problema que seja por livre espontânea pressão, porque a gente também, ao longo desse tempo, pôde aprender muito e pôde também, com certeza, compartilhar um pouco das nossas experiências. Mas quero dizer que para a pessoa com deficiência, nada era importante, nada. Reuniões de 30 anos passados eram feitas, e eu agradeço às igrejas que naquele momento nos acolheu, ou acolheram a todos nós, eram igrejas que às vezes abriam o salãozinho e o salão estava empoeirado porque a sala estava fechada há algum tempo. A gente passava um paninho, uma vassoura e fazia reunião lá dentro. E ainda as pessoas tinham carinho de nos oferecer um suco ou um biscoito, e também não é reclamação, eu só estou contando uma realidade que talvez vocês nem pensem que possa ter acontecido e nem acreditem na força de expressão. O suco, a gente sabia qual era o sabor, porque a cor da língua ficava verde, se era limão, laranja, porque era aquele que suco, uma coisa muito simples, que eu agradeço, mesmo passado tantas décadas. E o biscoito, na maioria das vezes, ele era murchinho, porque ele estava guardado na latinha há muito tempo. Era isso que era oferecido para pessoas com deficiência, doutora Valéria. Não era mais do que isso. Pessoas com deficiência, eu escuto muito, o mercado de trabalho quer contratar pessoas e não consegue porque não são qualificados. Verdade também, lamentavelmente verdade também. Mas por quê? Porque há poucas décadas passadas, pessoa com deficiência não precisava estudar. Ela era deficiente, ela não ia contribuir com nada, ela não precisava fazer nada. Ficava em casa, assistindo televisão, escutando rádio, fazendo bordado, crochê. Nada contra o bordado e crochê, porque hoje é divisão aqui no país, como turismo, etc. Mas, na verdade, o deficiente só fazia isso, a pessoa com deficiência só fazia isso. Então, hoje nós fazemos parte de um governo, agradecendo ao governador João Dória por dar uma atenção enorme à questão e à causa da pessoa com deficiência e à causa da questão da mulher e da mulher com deficiência. Ele viu esse programa, ele adorou, ele já quis implementar, já quis colocar, está nos apoiando de forma direta. Então, eu queria agradecer muito a todos, Vivi, agradecer a Lê, agradecer a Rafael, agradecer a Valéria. Todos vocês são doutores e doutoras, literalmente são doutores e doutoras, gente grande, gente importante, e que nós temos hoje esse respaldo de quem pode, de fato, cuidar da sociedade com respeito e com responsabilidade. E a OAB, com certeza, é uma dessas grandes instituições do planeta Terra que faz isso com muita galardia, mas mais do que isso, com muita sabedoria. Então, eu queria agradecer à secretaria nossa, espero receber em breve nesse prédio. Enquanto não for fisicamente, vamos estar aqui de forma online, mas sempre trabalhando por todas as mulheres, quer dizer, por toda a sociedade, pelos homens também, mas de forma específica agora, por todas as mulheres, e me permita fazer esse adendo pelas mulheres com deficiência, que são mais vulneráveis ainda do que as mulheres na sua totalidade. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada, secretária. Realmente as suas palavras chegam a nos emocionar, porque a gente sabe a dificuldade histórica pela qual passaram as pessoas com deficiência, né? Um assistencialismo para um momento de protagonismo agora, com a convenção, com o Código Civil outorgando à pessoa com deficiência a capacidade e reconhecendo-a como pessoa. É o que a secretária disse, eu acho que é o ponto fundamental dessa mudança de paradigma no tocante ao tratamento dispensado das pessoas com deficiência. Eu passo agora a palavra à minha colega Lê para a condução. Doutora Célia, eu agradeço pela sua exposição maravilhosa. Eu que já vi vários discursos seus dentro da Assembleia Legislativa, já chorei junto, né? Sabia que não ia ser diferente aqui. E eu queria passar a palavra para a doutora Valéria, para explicar um pouquinho para a gente qual a diferença da DDM e da Secretaria da Pessoa com Deficiência e mostrar o trabalho que é feito dentro dessa delegacia, que eu descobri só agora e inclusive que ela diz que é muito apoiada pela nossa secretária Célia Leão. Doutora Valéria, com você.
Boa tarde a todas. Boa noite já, né? Já está escuro. Secretário, um grande beijo para a senhora. A nossa delegacia, a senhora sabe, não vive sem a sua secretaria e não vive sem o seu carinho. Obrigada. Eu queria dizer para vocês da OAB que o meu número de OAB é 68.000 alguma coisa. Então, eu sou velhinha já na profissão. Quando eu encerrar minhas atividades como funcionária, talvez eu volte a militar como advogada. Eu agradeço o convite, viu, Ale? Muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui na primeira DDM, onde eu comecei minha carreira 27 anos atrás. Eu comecei fazendo plantão no 34 e depois vim para a primeira DDM. Não era nesse prédio, esse prédio é um luxo, mas foi lá na Bittencourt Rodrigues. Eu comecei a minha carreira lá, fazendo plantão, aprendi muito com a nossa ex-deputada Rosemary Correia, que é amiga de todas, e aprendi a defender o que é de mais importante, que é a mulher. A mulher precisa da nossa ajuda. E tenho hoje o prazer também de estar numa delegacia, estar titular da Delegacia da Pessoa com Deficiência, que é uma delegacia maravilhosa, não conhecia, você também não conhecia, Ale, e passou a conhecer. Não. É uma delegacia que tem um trabalho muito bem montado, é uma delegacia que tem policiais, investigadores, escrivães, delegada, e tem um centro de apoio mantido pela secretaria da nossa querida secretária Célia Leão. Esse centro de apoio nós temos, para o nosso trabalho ser bem feito, se nós não contássemos com os tradutores de Libra, com as psicólogas, com as assistentes sociais, com todo o aparato, com a Deise, com o Cleiton, nós não conseguiríamos fazer o nosso trabalho da maneira como nós gostaríamos. Porque cada pessoa com deficiência que nos procura é atendida, a princípio, pelo pessoal do centro de apoio, acompanhado de um escrivão. Então, é um trabalho muito bonito, muito perfeito. Eu agradeço a Deus, agradeço, obviamente, a todos que me mantêm lá naquela delegacia, porque é um prazer, secretária, poder trabalhar lá. Hoje eu estou me dividindo em duas. Eu fico de manhã lá e à tarde eu venho para a DDM, onde também eu me sinto muito feliz, porque é um trabalho que a gente desenvolve pela mulher que nos procura. Essa noite, inclusive, eu fiquei sabendo, até contar para vocês, nós recebemos, a nossa colega delegada, a Fátima, ela estava de plantão e recebeu uma ocorrência. E essa ocorrência chegou o marido, todo sim senhor, eu não posso declinar os nomes. E falando que a pessoa, a esposa, era maluca, onde já se viu, em suma, nós conseguimos, nós não, o pessoal que estava trabalhando. Essa senhora, porque a princípio a delegada ia fazer apenas um boletim de ocorrência de lesão normal. Só que essa senhora descobriu que tinha sido feito a gravação de todo o fato criminoso. O áudio é um horror. Ela pedia socorro o tempo todo, ele tentou sufocá-la inúmeras vezes. E com a graça de Deus, ela descobriu que tinha sido feita a gravação e ela mostrou para a colega delegada. Hoje ele já está em prisão preventiva por tentativa de feminicídio, ele está preso. Então, o nosso trabalho aqui, secretária, como lá na DPPD, é um trabalho extremamente importante, porque dá prazer para a gente poder servir com prazer e chegar a uma conclusão, saber que o nosso trabalho foi bem feito, aqui na DDM, assim como no DPPD. A DPPD, a senhora sabe que mora aqui dentro do meu coração. A senhora sabe que eu adoro o pessoal que trabalha lá, que graças a Deus a senhora mantém e graças a Deus nós temos a felicidade de fazer o mínimo, mas fazemos alguma coisa pela pessoa com deficiência. E fazemos com prazer, viu, secretária? Suas ordens. Só antes de alguém passar a palavra a outra pessoa, eu não posso perder a oportunidade de dizer, doutora Valéria, e a todos que estão conosco nesse momento, que fazemos isso com muito amor e carinho, mas é obrigação nossa. Né? As pessoas falam assim, vai ter mais delegacia da pessoa com deficiência? Muitas pessoas falam isso, né, no Estado,
outros municípios do interior, ou da própria litoral. Eu digo, gente, não é delegacia da pessoa com deficiência, é uma delegacia onde tem um delegado, onde tem investigadora, onde tem as pessoas que trabalham na delegacia. Nós, dentro da delegacia, temos um centro de apoio, um grupo de profissionais também, como disse a doutora Valéria agora, né, a querida Daisy, que faz um trabalho enorme, o Cleiton. Quer dizer, nessas duas pessoas, a gente fala dessa equipe. Eles não são delegados, eles não são escrivães, eles não são da Polícia Civil. Mas o trabalho em parceria, doutora Valéria, que vocês fazem, é tudo que nós precisamos. Os nossos profissionais que estão lá são fantásticos, não precisamos nem falar, nós os conhecemos. Mas somente eles, sem a delegacia, não teria nenhum resultado. Agora, o que eles fazem a mais, que eu só queria deixar isso muito claro a todos vocês. Eles, quando chega alguma pessoa para fazer o seu registro de violência, uma pessoa com deficiência, além da Polícia Civil receber no formato que tem que ser recebido, e recebe com muita competência, muita sabedoria, essa equipe nossa, ela faz mais do que isso, não é? Além de saber desse crime ocorrido, etc., eles vão até a casa da pessoa, vão descobrir como é que essa pessoa vive. E muitas das vezes vai psicólogo, tem assistente social, como disse a doutora Valéria. Muitas das vezes as pessoas com deficiência que sofrem algum tipo de violência, também o seu dia a dia, onde ela mora, a família, é uma violência maior ainda. Então, é por isso que eu disse, isso não sou eu quem diz, né? Mas tratar igualmente os desiguais é tratá-los desigualmente. O Rui Barbosa já dizia isso, os nossos professores também. Na verdade, precisa ter um tratamento diferenciado. Por isso, doutora Valéria, nós é que agradecemos a Polícia Civil, nós é que agradecemos a Segurança Pública, agradecemos também a OAB, os advogados, o corpo do mundo jurídico que nos auxilia, porque a secretaria sem isso, lembrando que nós somos uma secretaria meio, nós sozinhos na secretaria faríamos muito pouco, mas com vocês nós conseguimos fazer muito e aquilo que é necessário. Então, conte conosco sempre. Agora, eu não tenho culpa que a doutora Valéria é boa, né? Tem que ser usada tanto para pessoas com deficiência quanto para DDM, né? Não tenho culpa. Ela é muito boa, ela é chamada em todos os lugares. Eu sei que ela tem força e competência para isso, então não tem nem que reclamar. Tem que agradecer e nós precisamos disso. Muito obrigada, doutora Valéria. Obrigada eu, secretária. Eu fico até com vergonha da senhora falar isso. Eu acho que eu tive a minha alegria, a senhora sabe, eu já falei isso para a senhora. Eu aprendi muito na delegacia da pessoa com deficiência. Eu aprendi muito a respeitar a pessoa com deficiência sem achar que ela é uma coitadinha. Pelo contrário, são pessoas perfeitamente comuns, como nós. Têm uma deficiência e, em absoluto, deixam de ser perfeitas. Então, eu acredito que para mim foi um aprendizado. O trabalho que nós fazemos com a Secretaria da Senhora, com o Centro de Apoio, é um trabalho de parceria, mas, com certeza, a Polícia Civil, com a parceria do Centro de Apoio mantido pela senhora, pela sua secretaria, faz um trabalho magnífico, não a Maria Valéria, veja bem, mas o nosso trabalho é magnífico porque nós juntamos forças. Então, o nosso trabalho é voltado para um segmento da população que realmente necessita, mas que nós temos que fazer o máximo por eles. E eu acho que a senhora está de parabéns. Obrigada, obrigada por estar lá, obrigada pela senhora manter o centro de apoio, porque eu acho que todos nós, seres humanos, merecemos isso. Passar pela DPPD, conhecer o trabalho da PPD, e eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de conhecer a nossa delegacia vai ser um prazer muito grande receber. Estou às ordens para perguntas. Doutora Valéria, eu... Alê? Oi. Fala, maravilhosa. Fala, linda. Doutora Valéria, eu sabia que não seria diferente esse trabalho nas suas mãos, que você com certeza é uma pessoa que eu conheço o seu trabalho há 20 anos, não só pela nossa amizade, mas pela mulher determinada que você é, que agrega e que com isso faz a diferença. Porque quem não trabalha em conjunto e com humildade não consegue fazer a diferença. E eu queria também falar aqui que a doutora Sandra Jardim, nossa procuradora de justiça, hoje nossa advogada, e está presente, é uma pessoa que com certeza tem os mesmos valores que você
e que pode agregar e ajudar bastante nessa questão toda. E eu, já emendando uma pergunta, eu queria que você contasse um caso concreto, se você puder, que te deixou assim impressionada, que foi levada até a delegacia da pessoa com deficiência. Você tem algum caso que você pode expor aqui em público para a gente? Tem muitos, Ale, tem muitos. Eu, há pouco tempo atrás, me perdoem, eu vou entrar até numa intimidade, não é uma intimidade. Eu tive um caso de um menino surdo que foi abusado sexualmente. Esse menino, nós tínhamos o inquérito policial, a mãe foi chamada na escola e as professoras conversaram com ela e falaram, olha, ele no desenho que ele fez, esse caso, ele está contando que foi abusado sexualmente. Nós vimos isso, instauramos o inquérito, a mãe nos procurou, fizemos o boletim de ocorrência, o menino passou por exame de corpo de delito e tudo. O que acontece ali? Uma coisa que me aborreceu demais, porque na nossa investigação, ele morava num condomínio com torres, e ele não sabia declinar quem seria o autor. A mãe, inconformada, e nós trabalhando, a mãe inconformada começou a procurar dentro daquelas torres, eram 4 ou 5 torres, quem poderia ter a descrição da pessoa que poderia ter feito isso. E ela lembrou, porque foi um caso do ano passado, e ela lembrou que tinha um elemento que usava barba e tinha cabelos grisalhos e barba grisalha. Ela lembrou gozado, agora ele pintou o cabelo e tirou a barba. Pegou a foto dessa pessoa e junto com uma conhecida, uma parente, botaram uma barbinha nele, pintaram o cabelinho dele de branco e mostraram para o menino. E nós, obviamente, ela foi até lá, nós pedimos o auxílio do DHPP para que fizesse a arte forense, a arte normal, né, como se fosse uma pessoa grisalha e tal, e não na minha presença, porque existe uma lei que evita que nós ouçamos os menores. E ele novamente apontou a pessoa como autor. Nós pedimos, baseado na lei, que a gente não pode ouvir a criança, nós pedimos autorização para ouvir essa criança com o nosso tradutor de Libras, num local onde ele não seria perturbado, seríamos eu e o tradutor de Libras, para que nós pudéssemos, primeiro, fazer o reconhecimento fotográfico oficial daquele retrato que tinha sido apresentado para a gente e poder também tomar as providências. Para minha surpresa, o meu pedido foi negado pelo juíza em função da manifestação do Ministério Público, que eu respeito muito. Tenho profissionais aqui da casa que são respeitadíssimas, pessoas que estão acompanhando o inquérito aqui do nossa delegacia, que são pessoas respeitadas também. Mas eu me senti frustrada, por quê? Porque o promotor disse que ele não poderia sofrer 2 vezes a vitimização. Tudo bem. E pediu que eu ouvisse as professoras e ouvisse o autor. Eu ouvi as professoras e ouvi o suposto autor. Ele, obviamente, negou. Obviamente, as professoras contaram que já tinha sido relatado pela mãe. Só que, na minha visão policial, o menino deveria ser ouvido, com todo o cuidado que ele iria merecer, e nos apontar, porque a hora que chegasse o senhor lá, a pessoa que ele estava mostrando como autor, nós iríamos falar o seguinte: o senhor está sendo apontado, eu vou indiciá-lo. Obviamente, o senhor vai apresentar sua defesa no fórum, certo? E foi muito frustrante. Esse é um caso emblemático no caso da Delegacia da Pessoa com Deficiência, porque nós temos crianças vítimas de violência. E se nós que temos um aparato tão perfeito como aquela delegacia, com psicólogos, com tradutores de Libra, com assistente social, com policiais muito vocacionados, porque lá na delegacia do DPPD não entra quem não tiver a vocação. Não entra, são escolhidos a dedo. Eu tive a felicidade de ser escolhida sem saber se eu tinha vocação. Mas eu poderia hoje estar feliz de talvez ter afastado esse elemento do condomínio. Ele não foi afastado do condomínio.
O menino teve que sair do condomínio para morar com o pai, e hoje a principal pessoa, que a mãe, preocupada com ele, que já se mudou, perdeu a guarda da criança. Então, isso para mim foi muito... Me perdoem, eu sei que existe a lei, nós temos que respeitar, mas eu acho que a polícia não pode ficar com mãos atadas. Eu acho que no caso do DPPD, onde nós temos toda uma estrutura, nós teríamos que ter a oportunidade de trabalhar, fazer o nosso trabalho. E amanhã, obviamente, o Ministério Público vai denunciar ou não, o juiz vai condenar ou não, mas não segurem as nossas mãos, porque numa dessas o menino não está mais com a mãe, uma mulher extremamente preocupada, dedicada, que correu atrás, hoje está brigando para ter o filho de volta. Então, me perdoe falar isso, mas eu não pude fazer um trabalho perfeito, e tinha tudo para fazer um trabalho perfeito. Então, eu gostaria até que fosse repensado alguns questionamentos fossem feitos, porque a polícia não pode ficar atada, de mãos atadas. Aqui na DDM mesmo, nós não podemos ficar de mãos atadas. Existem crianças que foram vítimas de violência sexual. Como é que nós vamos poder trabalhar e levar a pessoa à justiça se nós não temos oportunidade? Doutora Valéria, se me permite fazer uma pergunta? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele fala expressa, é uma questão que me perturba um pouco. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele diz expressamente que a pessoa com deficiência tem capacidade para todos os atos existenciais. O Estatuto também ele não difere a questão intelectual das deficiências físicas. Ele fez um bolo e falou que todas as pessoas têm capacidade para os atos existenciais. Eu concordo, quem sou eu para discordar? Mas a minha dúvida é como que fica a questão de relações sexuais com pessoas com deficiência intelectual? Como fica a questão do consentimento nesse ponto? Como que a delegacia tem tratado, não sei se já recebeu, se a senhora já recebeu algum caso, mas casos contra violência sexual contra pessoas com deficiência intelectual? Porque o Estatuto diz que eles têm capacidade. Aí eu tenho minhas dúvidas para saber se esse consentimento seria um consentimento válido e eficaz. Ele sabe se ele saberia mesmo o que está fazendo. Como que a delegacia, se ela tem recebido casos, como que tem agido nesses casos? Doutora, obrigada. Doutora, eu tenho um outro caso também, só para a senhora ter uma noção. Eu, como delegada de polícia, eu posso determinar algumas coisas, tá? A pessoa com deficiência intelectual, nós tivemos um caso, por exemplo, só para exemplar. Uma menina ficou grávida, estava passeando na Bahia, saía para comer doce com um amigo da família, etc. Chegou aqui em São Paulo, a mãe descobriu que estava grávida. Ela tem uma deficiência intelectual. Ela foi vítima de estupro. Nós, lá no DPPD, nós conversamos, eu conversei muito com a psicóloga. A princípio, a psicóloga disse o seguinte, veja bem, ela tem capacidade de dizer sim, tudo bem. Aí, nós conversando, nós duas, eu falei assim, tudo bem que ela tem capacidade de dizer sim. E foi consensual, tá? Só que é o seguinte, no caso, o cara era um adulto, pai de família, e ele, de uma certa maneira, ele levou a menina a ter uma relação com ele sem que ela tivesse a noção exata do que poderia acontecer. Neste caso, em particular, ele seduziu a menina. Ponto. Neste caso, em particular, conversando com a psicóloga, a Kellen. Eu falei, Kellen, não é um caso, ela permitiu a relação, só que ela foi vítima de um estupro. Então, hoje esse cara vai responder por um estupro. Ele está respondendo por um estupro. Ele está lá na Bahia, nós estamos tentando localizá-lo. Obviamente, nós temos um trabalho em conjunto lá, e a Kellen concordou comigo. No final, nós conversando, ela concordou. Realmente, a pessoa foi vítima de um estupro. Então, a senhora veja bem, nós temos um trabalho em conjunto na DPPD. A criança ou a jovem... Cortou o seu microfone, doutora Valéria. Ela ficou muda. Ficou mudo. Fui eu. Não fui eu. Doutora Valéria, tá certo? Pronto. Desculpa, é que me ligaram. Agora a pessoa que tem deficiência intelectual,
ela passa pela psicóloga, ela passa pela assistente social, nós vamos ao local onde ela mora, nós visitamos, nós conversamos com a família, então nós temos um arcabouço total para a gente ter noção do que aconteceu. No caso dessa menina em particular, nós ouvimos a mãe, e a mãe falou, ele é um amigo da família. Eu falei, como é que é? E o pai veio também e falou assim, ele não poderia ter feito isso. Então, a gente, dentro do nosso trabalho, nós concluímos que... Só com licença para interrompê-la, está muito baixo. Se você não puder aumentar o som, porque... Desculpa ter interrompido, mas é porque senão ninguém ia conseguir. E agora travou. Agora? Cadê você? Agora saiu sua foto só. O seu vídeo. O que eu faço, Ale? Rafa, fala para ela. Eu não sei como é que está. Já está no celular ou no computador? Celular. Na lateral dele, a senhora consegue aumentar? Ale, vem por eu aqui. Aqui, ó. Agora já voltou. Então, nesse caso em particular, a gente tem a capacidade, junto, porque não é um trabalho da Maria Valéria, é um trabalho de uma delegacia de pessoas que estão acostumadas a cuidar disso, com pessoas treinadas, psicólogos, assistentes sociais. A gente não abandona a vítima, a gente procura ver desde do início até o fim o que aconteceu. Não é uma delegacia que passa, faz o boletim de ocorrência e vai embora, não. Para isso, nós temos o centro de apoio, que entra em contato, que conversa, que faz uma conversa com as pessoas, com a família das pessoas. E nós podemos, eu como delegada, tenho o critério, sim, de dizer essa pessoa, no caso em particular, essa pessoa foi vítima de violência sexual, essa pessoa foi vítima de estupro. E tanto é que depois, uma das perguntas que eu pedi para a psicóloga fazer foi se ela gostou, me perdoem até a expressão chula, se ela gostou de ter namorado com aquela pessoa. E ela falou, não quero, não vou. Então, nós temos, a pessoa com deficiência intelectual tem sim condições de nos trazer a realidade, tem sim condições de nos passar, principalmente para as psicólogas, pessoas treinadas, para entenderem. Inclusive, uma coisa que eu aprendi com as psicólogas de lá, a Daniela e a Kellen, é o seguinte, sempre falar com a vítima sozinha, sem acompanhamento de parente. Porque elas têm uma noção, porque a vítima pode ter uma deficiência intelectual, mas ela fala a verdade. Então, para nós, isso é muito importante. Não sei se eu me fiz clara. Não sei sim, doutora Valéria, muito clara essa questão do consentimento da pessoa com deficiência intelectual sempre foi uma questão muito cara para mim, preocupante também. Para nós também. Eu queria passar a palavra para a doutora Sandra Jardim, que ela tinha alguma pergunta para fazer aqui. Bom, inicialmente eu queria cumprimentar a doutora Valéria e a doutora Alessandra pela iniciativa do debate e dizer que eu fico muito feliz, né, de poder participar de um assunto tão inquietante, né, e com pessoas tão proeminentes, né, do porte da deputada Célia Leão e também da doutora delegada de polícia, da doutora Valéria. A minha pergunta, inicialmente, eu tenho uma pergunta para a doutora Valéria e outra para a deputada Célia Leão. Em relação à deputada, eu gostei muito do que ela falou, eu a parabenizo pelo trabalho que vem fazendo na área das pessoas com deficiência. E eu gostaria de saber, eu tenho a impressão que infelizmente, as pessoas só prestam atenção nas mazelas humanas quando nós temos estatísticas a respeito do problema. Infelizmente, se hoje nós olharmos nas estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, nós vamos ver que mesmo no aspecto da violência doméstica, no campo da estatística, nós ainda estamos um pouco aquém daquilo que é esperado. Porque quando nós olhamos os dados, nós vemos que só tem lá os crimes de lesão corporal,
dolosa, sem que seja destacado sequer a questão da violência doméstica. Então, nós não temos como mensurar. Todos nós sabemos que é um número muito excessivo que existe na área da violência doméstica contra a mulher, mas não existe, pelo menos aqui no estado de São Paulo, um item destacado. Como há, por exemplo, desde 2015, na questão do feminicídio. O que eu queria saber é se não seria o caso de nós incluirmos a violência contra o deficiente físico como uma estatística própria, até para poder subsidiar projetos de lei nessa área. E em relação à doutora delegada de polícia, doutora Valéria, me parece que é o nome? Não, é doutora... Valéria. Valéria, eu confundo um pouco os nomes, peço desculpas, mas em relação à doutora Valéria, eu queria dizer de fato, na questão, no primeiro caso que a senhora contou, do menino deficiente que foi vítima de estupro num prédio, que de fato me parece que o Ministério Público não teve a melhor conduta e o juiz, pior ainda, em seguir pelo mesmo caminho, porque existe uma lei, que é a Lei 13.431, que fala é a lei do depoimento sem dano ou do depoimento especial. E essa legislação ela vem realmente para proteger. Aconteceu alguma coisa aqui, Alessandra? Não é o seu, é alguém que entrou aqui. Pronto, Sam, fala. Então, e essa legislação ela veio justamente para preservar a vítima, no caso desta vítima ser ouvida, e essa oitiva, sem as pessoas gabaritadas, como o psicólogo, o assistente social, ou a oitiva lúdica, que é aquilo que a gente chama, e hoje nós já temos juízes capacitados para isso, que o dano trazido à criança ou ao deficiente é muito maior quando ele é ouvido por uma pessoa inexperiente. Então, ele é maculado duas vezes. Ele é maculado pelo crime e maculado depois quando ele vai ser ouvido em juízo sem o necessário aparato. Então, no caso que a senhora trouxe, eu não sei se lá no foro, onde essa criança seria ouvida, se já existia esse aparato específico para essa criança, ou essa pessoa com deficiência ser ouvida sem que isso pudesse ocasionar um dano maior. Então, é justamente nesse sentido que a Lei 3.431 ela veio, foi editada para proteger essa criança. Então, a minha observação é essa. Pode ser que o promotor ou o juiz não quiseram ouvir esta criança porque não havia uma formação técnica de psicólogo, assistente social, o juiz podia não estar capacitado para promover essa oitiva. Agora, caso contrário, caso existisse esse aparato, o juiz e o promotor, na minha opinião, erraram e daí deveria, obviamente que provavelmente o tribunal vai corrigir esse erro. Era isso que eu queria dizer e cumprimentar tanto a doutora delegada de polícia como a deputada pela excelência do trabalho que desenvolve nas suas respectivas áreas. Obrigada. Alê, se você me permite, só pegar um pedacinho da fala da Sandra, da doutora Sandra. Primeiro, estou muito feliz quando a tela cheia com todos os rostinhos das pessoas aparecem aqui, Rafael, e a gente fica pensando uma coisa, para mim particularmente, eu penso que é para todos, é muito especial, porque se alguém me contasse, a Alê com certeza já ouviu falar isso, se alguém me contasse há 40 anos passados, doutora Sandra, que em algum momento, daqui 40 anos, vão ter pessoas preparadas, renomadas, estudadas, com conteúdo, que conhecem do tema, esse ou aquele, pensando na causa da pessoa com deficiência, pensando na defesa da vida e da integridade das pessoas com deficiência, não é? Na sua totalidade, se me contassem isso há 40 anos passados, não porque eu tivesse menos 40 anos de experiência, que também pesa na vida da gente, mas não é por isso. Eu ia dizer, não, alguém está maluco aqui, não sou eu, isso não vai acontecer. Quer dizer, hoje os poderes públicos dão atenção a essa causa. Hoje a legislação é muito farta, e vocês todos muito sabedores, de juristas grandes que são conhecedores da legislação, tanto a federal, estaduais, municipais, são legislações que dão suporte para a garantia de direitos das pessoas com deficiência. Isso começou em 88, com a nossa Constituição Federal, etc. e tal.
Mas se alguém me contasse isso, que 40 anos depois nós teríamos essa possibilidade de ter governos, de ter governador, de ter prefeito, ou seja, quem for, políticos, né, na administração pública, que pudesse estar pensando a causa da pessoa com deficiência, eu dizer, gente, isso não vai acontecer. Então, o que você está dizendo hoje, Sandra, dessa questão da estatística, isso para mim é muito importante. Por que é importante? Porque os números, eu gosto muito de números, eles quantificam. Eles vão dizer exatamente quantas pessoas estão infectadas do Covid-19, certamente pode ter uma falha, mas é muito pequena, e quantos óbitos tiveram no país e no mundo. Eu acho que esses números são relevantes para a vida da gente, né? Os números não mentem, como a gente conhece muito essa frase. E se nós pudéssemos ter também especificamente de pessoas com deficiência dentro de uma Secretaria de Segurança Pública, que é uma secretaria, todas são importantes, mas essa é uma secretaria, obviamente, de peso pelo tema que trata, só vem somar, né? Eu digo que o que faz para a pessoa com deficiência, para mim particularmente, Sandra, o que faz para a pessoa com deficiência, eu sempre estou de portas abertas dizendo, não, eu quero também, não, eu aceito, pode trazer. Eu não sei nem bem o que é, mas vem, porque antes não tinha nada, eu tinha muito pouco. Então, agora as pessoas estão interessadas em participar, em dar sugestões, em dizer isso aqui está bom, isso aqui está médio, isso aqui está ruim, né? Eu fiz um carinho com a doutora Valéria, mas é verdade, ela teve um bom tempo na Assembleia Legislativa, grande delegada, sabe do que eu estou dizendo, do trabalho lá dentro, que também é uma casa legislativa, não é uma tarefa tão fácil. E depois foi para um outro meio, um outro ambiente, um outro trabalho com pessoas com deficiência, que ela mesma diz. Hoje eu conheço, hoje eu respeito, eu sei que as pessoas só têm a deficiência, né? Mas são pessoas, etc. e tal. Uhum. Um pouco disso, doutora Sandra, que a gente precisava passar para o mundo e que não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. A deficiência de uma pessoa mostra da pessoa a competência ou capacidade que ela não tem na cabeça de uma sociedade que não está esclarecida. Né? É a tal história, há poucas décadas, pouquíssimas décadas, quando a gente ia procurar emprego, estava no jornal, tinha uma folha de procura de emprego, as pessoas com um pouquinho só de mais idade vão lembrar, que é assim, a primeira coisa que precisa de uma recepcionista num hotel, sei lá, estou inventando qualquer coisa. Primeira coisa, boa aparência. A boa aparência aparecia em todos os quadrinhos dos jornais, em todos os quadriculados do jornal. Né? Quer dizer, se já começar, você vai empregar alguém por boa aparência, tudo bem, tinha competência, etc. Mas o que é boa aparência? Né? Tá certo? Então, e tudo isso é muito sensível trabalhar isso na sociedade. Então, a questão da estatística, e só vale o que está na estatística, é um pouco o mundo jurídico, né? Só vale para o juiz o que está dentro do processo, mas tudo bem, não vamos entrar nessa seara e nem vamos discutir isso agora. Mas eu acho que tudo que envolve pessoas com deficiência, para nós sabermos de fato quem são, quantas são, onde estão, como elas vivem, o que estão passando, para nós é um grande ganho, um grande ganho. Parabéns, viu? Parabéns. Imagina, parabéns para a senhora, até para se poder ter a política adequada, não é, deputada? Exatamente. Porque se você não sabe os números, você não sabe onde existe uma maior premência, uma maior necessidade. Então, dependendo de mim, realmente eu vou fazer coro, porque eu acho que nesse aspecto a Secretaria de Segurança Pública podia dar uma mudada. Ela tem lá, é só incluir um campo, né? Como outros tantos que a gente já tem pleiteado, porque não adianta a gente só saber do problema empiricamente, saber da subnotificação que existe neste campo, mas é preciso que aquilo fique claro como uma estatística oficial, no meu modo de ver. Sandra, deixa eu lhe falar uma coisa, querida. Se você depois eu puder me mandar ou por e-mail ou por WhatsApp, como for, eu até vou disponibilizar meu celular para quem não tem aqui nesse grupo, por favor, para que a gente possa... você me passar por escrito isso que você está falando, sem dúvida, porque eu falo diretamente com o General Campos, eu falo diretamente com o nosso secretário e tenho certeza que pelo menos um estudo nessa direção eles vão pensar em pelo menos um estudo. Eu não sei se vão resolver isso semana que vem, claro. Que não. Pelo menos só de dar atenção por esse tema, que foi um tema que eu particularmente, Célia, nunca tinha pensado nisso, até porque a Secretaria de Segurança não é uma secretaria que eu conheça em detalhes lá dentro do seu trabalho, etc., os seus programas e projetos. Mas eu levo isso como diz o bom caipira, eu levo isso com muito gosto. Eu vou fazer com muito gosto. Vou encaminhar sim e agradeço muito a sua atenção, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. Agora a doutora Valéria está com a palavra.
deixa eu explicar para a senhora. Eu representei, no inquérito policial, justamente baseado na lei da vitimização da criança, do menor, eu representei pedindo autorização para ouvir um menino numa sala própria com o nosso tradutor de Libras, e isso foi negado pelo Ministério Público. Ah, errou o Ministério Público. Sim, e hoje eu fico indignada, a senhora sabe por quê? Porque a mãe, que foi a que correu atrás, que fez de tudo, desesperada, ela hoje não consegue ver o filho, porque o pai, talvez agindo, eu não sei por quê, eu não entrei nesse detalhe, mas o pai inventou que ela não pode ficar com o filho porque o filho sofreu essa violência. E o que eu fiz como delegada? Obviamente a gente sabe o lugar da gente, a gente sabe até onde a gente pode ir. Eu relatei o inquérito, encaminhei para o fórum, para o Ministério Público ouvir essa criança o quanto antes, porque eu, Maria Valéria, eu não tenho condições de ouvi-la, mesmo representando e mostrando tudo de grave que estava acontecendo, então eu encaminhei, talvez tenha sido até um pouquinho mal criada, mas eu encaminhei para que o Ministério Público, a Justiça ouça essa criança, faça o reconhecimento oficial da foto e para que a mãe também seja ouvida. Tá? Então, eu representei, doutora, eu não deixei de representar, só que eu fiquei muito aborrecida porque não me permitiram fazer meu trabalho. Foi isso. E eu posso dizer para a senhora, eu vou lhe dizer, eu acho, infelizmente, que ainda falta um pouco de proximidade das nossas instituições. E é nesse sentido que eu quero dizer para a senhora do avanço que foi a Casa da Mulher Brasileira. Porque, na verdade, ali desmistifica isso, ou seja, se coloca o delegado de polícia, o Ministério Público e o juiz fazendo ao mesmo tempo o seu trabalho de uma forma muito mais inteligente. Quer dizer, por que vai fazer essa criança ser ouvida aqui e ali se pode ouvir uma única vez com todo o aparato necessário? Então, eu acho que, na verdade, nós vamos aprendendo com os erros. Eu acho que, nesse caso, faltou sensibilidade para o meu colega do Ministério Público, mas acho, por outro lado, que talvez tenha tido uma cautela por parte, talvez, do promotor, eu não sei, não conheço a causa, mas, de todo modo, eu acho que o avanço consiste exatamente nisso que a senhora colocou. Em hoje você conseguir que o Ministério Público, o delegado de polícia e o juiz avancem fazendo todos o mesmo trabalho num único espaço, que é, no caso, a Casa da Mulher Brasileira. Quem sabe um dia nós vamos ter esse trabalho em todas as searas, no campo do deficiente, no campo do hipossuficiente, do vulnerável, e com isso nós vamos ter um avanço em prol de todo mundo, né? Eu lamento esse caso que a senhora contou, mas também, por outro lado, não são todas as delegacias que têm esse zelo e esse cuidado e essa possibilidade que a senhora tem de poder contar com uma delegacia com centro de apoio especializado, né? Principalmente no interior, onde eu acho que não existe também esse serviço para as delegacias de polícia de um modo geral. A senhora podia falar um pouquinho disso, contar como é que é esse centro de apoio, por favor, doutora Valéria. Doutora Valéria. Esse centro de apoio é mantido pela nossa secretária, pela secretária Célia Leão. A Secretaria da Pessoa com Deficiência mantém esse centro de apoio. E esse centro de apoio é a antiga PAI, elas ganharam licitação, acredito que tenha sido isso. Então, tem um grupo lá que permanece dentro da delegacia, mantido, que atualmente é o Instituto Jô Clemente, mantido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência. Por isso que eu digo, a nossa parceria, Secretaria de Segurança Pública com Secretaria da Pessoa com Deficiência, tem uma delegacia que eu posso garantir para a senhora, é inigualável, é inigualável. Tenho certeza. Permita a Deus que nós tenhamos em todo o interior, e eu tenho certeza que a secretária está fazendo o possível para levar esse tipo de trabalho mais para dentro do Estado, ela depois pode até falar para a senhora sobre isso. Então, veja bem, nós, por enquanto, a Polícia Civil não dispõe de toda essa estrutura, somente a nossa delegacia. Especializada da capital, né? Isso. Pois não. E a delegacia é extremamente importante. Eu até pediria para a senhora perguntar para a secretária sobre a implementação dessas delegacias no interior do Estado, que eu sei que ela está tentando, né, secretária? Está fazendo o possível.
Com esse negócio do Covid, eu acho que, infelizmente, não será de imediato, mas eu acredito que a secretária tenha mais condições de falar sobre isso. E é muito importante que a gente saiba, né, doutora Valéria? Com certeza, com certeza. Obrigada. Na verdade, eu só quero aqui dizer rapidamente sobre isso. Eu não sei se tem mais pessoas também para fazerem as suas colocações, eu não quero usar todo o tempo, mas nós fizemos na verdade, a antiga PAI, que hoje é Jô Clemente, mudou a nomenclatura, o atendimento, na verdade, é o mesmo, pessoas com deficiência intelectual, etc. e tal. Eles tinham expertise para isso e eles participaram de um chamamento público. Dentro desse chamamento público, eles foram os escolhidos pela capacidade e competência, e nós fizemos um contrato de parceria. A Secretaria de Estado, o Governo de São Paulo, paga esse centro, esse grupo de profissionais, não é? Nós temos hoje já a ideia, só não levamos a cabo por conta dessa questão da pandemia, de nós levarmos, junto com o General Campos, junto com o doutor Youssef, enfim, o pessoal da Segurança Pública, para as 10 DINTERs do Estado de São Paulo, os 10 DINTERs, nós, dentro deles, colocarmos também o mesmo grupo de profissionais, estes que acompanham a doutora Valéria. Então, nós teríamos, né, como chama popularmente, 10 delegacias das pessoas com deficiência, que não é esse o nome, eu estou falando. Nós queremos fazer isso, vamos fazer isso, neste primeiro momento aí com a questão da violência doméstica contra mulheres e mulheres com deficiência. Nós estamos fazendo esse programa que eu acabei de falar, de mostrar um pouquinho rapidamente, Todas em Rede, que, aliás, eu quero todas vocês e todos vocês, Rafael, e todos que estão conosco, vocês não podem faltar. Sem a Lê, a gente não faz isso, de jeito nenhum, né? Sem Vivi. Vocês, eu não faço nenhum programa lá de Todas em Rede, é Todas em Rede. Vocês são grande rede de apoio é fundamental, né? Né, secretária? Essa rede de apoio para incentivar também as mulheres a darem seguimento às denúncias é uma rede fundamental, né? Lógico, importantíssimo. Então, nós vamos fazer o lançamento online. Assim que puder, nós vamos fazer o lançamento presencial. E estou fazendo carinho com vocês, não, embora eu tenha muito por todas vocês e todos vocês, mas estou dizendo que sem vocês eu não faço esse programa. Vocês são ponta, são da frente, são pessoas que podem nos ajudar muitíssimo, não só na capital, que acaba sendo sempre o centro óbvio, né, de qualquer lugar do mundo. A capital sempre acaba sendo o lugar mais procurado, mais vivido, mais atendido, mas sobretudo no interior. Então, essas DINTERs nossas, que já existem, independente da nossa secretaria, nós vamos colocar também esse centro de apoio. Eu já estou vendo que a doutora Valéria vai andar de um em um, explicando como é que o negócio os 10 andarem tão bem quanto anda em São Paulo. É muito importante. A gente faz um carinho, brinca, mas é muito importante. E tem até um dado muito interessante, Sandra, que e ela pode confirmar esses meus dados, eu posso equivocar um pouquinho, mas 60% das pessoas que vão na delegacia, mais ou menos isso, eu não sei se é um pouco mais, um pouco menos, o pessoal de lá que sempre me chama, Deise, me fala, são pessoas surdas. Por quê? Porque encontraram lá um lugar de atendimento. Por quê? Porque tem, como a Valéria disse, o intérprete de Libras. Quer dizer, olha que às vezes não é nem questão de denúncia porque foi violentado, não é nada disso. Às vezes vão lá porque sabem que lá serão acolhidos. Acolhimento. Olha que bacana. Pesa muito, porque, claro, se você apanhou, foi machucado, ia sofrer feminicídio, eu não sei o quê, tá bom, é uma questão. Mas olha onde as pessoas vão, Rafael, elas vão procurar um acolhimento. Se sofreu violência, é lá que tem que ir, tá corretíssimo. Mas 60% das pessoas que vão são pessoas surdas. Por quê? Porque lá tem um intérprete de Libras que fala com a pessoa, que consegue entender o que essa pessoa quer falar. Às vezes quer uma orientação, às vezes quer falar do namorado, sei lá do quê, mas sabe que ali tem um acolhimento. Então, para as pessoas com deficiência, embora pareça muito complexo, e obviamente alguns atendimentos o são, principalmente na reabilitação, né? Acidente de moto, acidente de carro, enfim, uma série de coisas que as pessoas precisam de uma reabilitação mais forte, a deficiência mais severa, etc. e tal. Mas, na maioria dos casos, a tratativa e o tratamento com pessoas com deficiência é de uma simplicidade enorme.
É só entender o que a pessoa precisa, o carinho que ela precisa, a atenção, a palavra, o sorriso, porque a sociedade tem tanta velocidade, que não para ver nem quem está do seu lado. Imagina se vai parar para ver uma pessoa com deficiência, entendeu? Se não tiver no tal da internet, se não tiver no tal do Facebook, que já hoje é menos, mas no Instagram, sei lá onde, pronto, já está fora do esquadro. E muitos deles, ou muitas das pessoas com deficiência, estão fora disso, quer dizer, faz de conta que não participa da sociedade nem da vida. E fantástico, eu estou encantada com essa live, encantada de ter sido convidada e de ver vocês. Aliás, o Rafael nada contra os homens aqui, viu? Que são todos também bem... Mas as mulheres lindas, todas elas, sem exceção, né? Passando pela Sandra, pela Lê, pela Vivi, por todo mundo. É um charme de mulheres bonitas aqui participando. Né? Isabel, quando você crescer, você vai querer ser o quê? Porque a Isabel, eu quero saber quando ela vai querer ser. Ela é muito jovenzinha. Olha, a gente tem aqui uma pergunta. A Marli queria formular uma pergunta. Marli, fica à vontade. Peraí que eu tenho que liberar aqui. Tá bom. Libera, Rafa. Eu estou aqui prestando atenção. Só um minutinho. Marli já o Rafael é o nosso criminalista aqui, junto com a doutora Marina Totti, também criminalista. Nós temos aqui a Carla Bertan, do Autismo Legal, que faz um excelente trabalho de divulgação perante as pessoas com transtorno do espectro autista. E estamos aqui também registrando a presença da nossa vice-presidente Isabel Sartori e o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos, Leonardo Palazzi, que também está junto com a gente fazendo umas... Oi? E também é criminalista. E também é criminalista. E a gente está fazendo um projeto também de inclusão aqui na OAB Pinheiros. Então, são nossos participantes aqui. Mas, Marli, fica à vontade. Uma boa noite a todas, a todos. Se você puder só abaixar um pouquinho o seu áudio. Abaixar? Bom, eu acho que quando nós terminarmos essa pandemia, toda a gente consegue mexer bem com toda essa questão informática de... Vamos lá. Melhorou já. Melhorou? Agora sim. Legal. Bom, eu sou Marli Lobato, sou do município de Jandira, ex-secretária da Mulher aqui do município, atualmente professora da rede municipal, diretora de atividade escolar e estou no grupo Mulheres do Brasil, né, e estou aqui representando o Comitê de Violência. E é um prazer estar com vocês. Eu me sinto honrada de estar com tantos doutores, né? Com tanta gente grande. É tudo muito enriquecedor, né, até aqui. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a fala da secretária, a Célia Leão, muito enriquecedora, por sinal, né? E como nós sabemos, o Brasil é um dos países que mais concentra a violência doméstica, a violência contra a mulher, né? E algo assim que ainda me inquieta muito é em relação à questão dos conteúdos educativos nessa rede, né? E na fala da secretária, ela traz lá nos slides as estratégias do programa, que eu achei muito interessante, porque é algo que já me satisfez a mim. Então, quanto a essa questão dos conteúdos nas redes, eu acho assim, ainda falta. Eu acho que muitos dos conteúdos não chegam na mulher. Né? As campanhas educativas, eu ainda acho que falta. Não consegue chegar
na mulher, aquela que às vezes mais precisa. Então, eu acho que quando não é visto, não é lembrado. Então, acho que nós temos que pensar, talvez se pudesse pensar em essas ações serem mais propagadas. Hoje, a internet é algo que está na mão de todo mundo. Né? Eu acho que seria possível dar maior enfoque nas campanhas, conteúdos educativos nas redes. Né? Essa era a questão que eu queria colocar da nossa secretária. Outra questão que também ela colocou lá nas estratégias, a questão do estudo de prevenção à violência contra a mulher, né? Deficiente. Tem aí o público que são os profissionais das delegacias. Enquanto secretária da Mulher aqui do município, alguns anos atrás, algo que eu sentia falta é essa interação entre a delegacia, né, entre a promotoria mesmo e os municípios. Eu achei muito interessante esse curso de prevenção, de formação, e eu sugiro a possibilidade de incluir representantes do município. Eu acho que é muito importante tanto o município quanto a delegacia estarem falando a mesma linguagem referente a essa questão da proteção contra a mulher. Às vezes a gente sente essa dificuldade na delegacia. Eu digo isso, nós aqui em Jandira não temos delegacia para mulher, não temos DM, né? Só temos a polícia comum. Então, assim, é uma dificuldade muito maior para nós. Eu estou falando da nossa realidade aqui. E até também já me coloco à disposição aí quanto à possibilidade de termos aqui em Jandira esse projeto que a secretária fala aí. Então, acho que é algo que o nosso município precisa muito. E, enfim, é isso. Eu gostaria já de parabenizar a todos vocês, já fazendo meu fechamento aqui, agradecer a Lê, parabenizar por esse momento tão importante. Eu acho que nós temos que envolver mais mulheres que, de fato, enriquecem muito o nosso conhecimento para que a gente possa trabalhar com essas mulheres futuramente. Muito obrigada. Eu posso, Ale, falar rapidinho com a Marli, prazer em revê-la, Marli, e parabéns aí pelo trabalho. O ideal, ou pelo menos os nossos sonhos, sempre é que a gente pudesse ter 645 DDMs no estado de São Paulo, em cada cidade. E, na verdade, o ideal, na verdade, seria que não precisasse existir DDMs, né? Que as mulheres não fossem violentadas. Mas, enfim, a gente trabalha conforme a necessidade que a sociedade tem naquele momento. Nós temos a nossa rede, a rede da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde nós tentamos chegar em todas as pessoas. E você disse uma coisa verdadeira, né? Hoje a internet está na mão de todo mundo, da grande maioria das pessoas, a facilidade de comunicação que não existia até pouco tempo atrás, literalmente até pouco tempo atrás, da forma veloz que nós temos hoje. Mas a nossa rede, dentro da nossa secretaria, tenta chegar o tempo todo nas pessoas com deficiência, nas suas famílias, através de instituições e associações. Agora, por mais que a gente faça, de fato, nós não chegamos ainda. Marli, você tem razão. Tem pessoas que acabam não sabendo, tem pessoas que acabam não conhecendo. O ideal seria, se nós pudéssemos fazer, e não temos essa capacidade, essa possibilidade, capacidade sim, mas possibilidade não, se nós tivéssemos o apoio da mídia, seria outra coisa. Mas aí, se tivesse apoio da mídia, seria outra coisa o planeta, né? Seria outra coisa a vida das pessoas. Sem fazer aqui nenhuma chamada para esse ou para aquele programa que passa na televisão, no canal que for, mas se nós tivéssemos um pedacinho desses programas para falar sobre violência contra a mulher,
para mostrar a realidade, para mostrar a questão da vida das pessoas com deficiência. A sociedade ia conhecer melhor, porque a sociedade só pode se envolver em algum tema, em alguma coisa, se ela conhecer do assunto, senão ela vai ficar à margem desse assunto. Então, o que você diz mexe muito comigo, porque nós temos pessoas ainda da sociedade, também pessoas com deficiência, também mulheres com deficiência, que por mais programa que façamos, por mais projetos que desenhemos, e nós fazemos isso o tempo todo na secretaria, como chegar lá, como atender lá. Nós estamos agora com a questão do Covid, aí é um outro cenário, pegando pessoas vulneráveis com deficiência. É um absurdo, você pega o CAD único, que é o Cadastro Nacional, obviamente, mas o número de pessoas com deficiência vulneráveis, nós temos no estado, na cidade de São Paulo, 130 mil pessoas, mais ou menos. Se nós formos para a região metropolitana, a gente chega em 200 e poucas mil pessoas. Estou dizendo em questão de pobreza e miséria absoluta, pessoas com deficiência. E no estado todo, algo em torno de 820 mil pessoas com deficiência, dentro de um cadastro que vai ser atendido ou pelo BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, onde tem direito a um quarto de salário mínimo por família, né, pelos moradores daquela casa, aí vai ter direito a um salário mínimo, ou tem direito a Bolsa Família, ou qualquer outro tipo de atendimento social que tenha o governo federal nesse atendimento. Então, nós estamos falando aí de quase 1 milhão de pessoas com deficiência, aí entra homens, mulheres, com mais idade, menos idade. Nós não temos essa notificação clara, mas de pessoas que vivem hoje em vulnerabilidade, vivem hoje em uma situação de pobreza, e vocês devem estar acompanhando, lógico, que estão as matérias que saem também nos jornais. Eu li por cima, acabei não me atendo muito à leitura total do artigo, mas que o Brasil vai empobrecer 40% das pessoas brasileiras vão ficar mais pobres. Quer dizer, de uma pobreza de um país que já é pobre, um país em desenvolvimento, um país que tinha futuro, tem futuro, mas agora com tudo isso, o mundo... Então é uma preocupação, porque vai atingir quem? Claro, vai atingir o mais vulnerável. E quem é o mais vulnerável nisso tudo? Além de crianças que moram em comunidades, idosos. Se a gente parar para pensar, desculpa essa expressão muito... Minha avó falava muito isso, acho que eu lembrei agora, vai ser um Deus nos acuda, porque é todo mundo muito necessitado, né? E as pessoas com deficiência vão ficar mais ainda necessitadas. E isso eu não estou levando nem em conta a violência agora contra pessoas com deficiência e nem violência contra a mulher normal, assistidas normais ou deficientes. Eu estou falando na vida socioeconômica que a sociedade, que nós vamos viver, né? Todos nós vamos viver. Então, é uma preocupação que a gente tem que perder um pouco o sono mesmo, pensar não só na gente, nos nossos filhos, na nossa família, lógico que sim, mas pensar no total, porque se a sociedade toda estiver bem, eu também estarei melhor, eu também estarei protegida, eu estarei, né, meus filhos também. Então, essa coisa de o problema do próximo é problema nosso também. O problema do vizinho tem que ser problema meu também. Porque se nós não cuidarmos do problema da sociedade, nós estaremos dentro desses, podem chegar até nós, e vão chegar até nós. Então, eu nem sei por que eu acabei indo para esse assunto, mas é para falar um pouquinho do que você falou. As informações são muito importantes, as mulheres precisavam ter mais conhecimento dos seus direitos, aonde gritar, como gritar, né? Nós não podemos ficar calados. Por isso que eu falei, quando apareceu essa live, eu nem sei se já temos tempo de terminar, eu não parei de falar, estou estimulada, porque nós temos que participar mesmo ativamente, falando, desenhando, redesenhando, programando, os programas acontecendo, mesmo que seja online, eles fazem uma diferença enorme. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Eu queria falar agora. Posso fazer uma pergunta para a doutora Valéria? Ô, Rafa. Sim, vai, meu, tá furando a... Doutora, eu queria fazer uma pergunta. O Rafa, ele é muito sério, né? Ele é um jovem
com uma alma antiga, viu? Para ele estar rindo aqui, porque é só a gente, né, Vivi, para fazer ele rir. Doutora Valéria, eu queria perguntar o seguinte: a gente tem visto, né, estatísticas que a violência aumentou em época de pandemia. Eu acredito mesmo que tenha aumentado, mas, por outro lado, eu não sei se nas delegacias de polícia, se a Polícia Civil está vendo essa mudança. E se não estiver vendo, tem algo acontecendo que a gente precisa se alinhar. O que você acha disso? Eu, particularmente, não estou sentindo esse aumento de violência. A Polícia Civil, a nossa primeira DDM, obviamente, nós estamos numa fase difícil, de pandemia, etc. Foi implementado boletim eletrônico, boletim, ai meu Deus do céu. De ocorrência eletrônica. Online. Então, nós estamos aguardando que essas ocorrências nos cheguem. Eu percebi que a estatística mostrada de aumento de violência, ela está sendo feita pela Polícia Militar, pelo atendimento da Polícia Militar. Porque na nossa Polícia Civil não está chegando essa violência. Então, por exemplo, a Polícia Militar noticiou que aumentou em 40% o atendimento. Sim, mas esse atendimento veio a uma delegacia, transformou-se num boletim de ocorrência. Eu não percebi isso e as colegas aqui também da primeira DDM não perceberam. Então, eu não sei, eu acredito que seja um levantamento feito pela Polícia Militar em atendimentos sem ocorrência, sem levar o conhecimento da autoridade policial para o registro da ocorrência policial, entendeu, Ale? Eu só gostaria... Só uma coisa que eu gostaria de comentar com relação à divulgação do que é feito pelas delegacias, inclusive a secretária comentou que é importante que nós tenhamos visibilidade. Existe um projeto, e a secretária vai lançar esse projeto, é um projeto que o metrô já concordou, e nós vamos colocar na TV Minuto do metrô. A secretária vai lançar isso, né, secretária? Com relação à delegacia da pessoa com deficiência. Então, vai ter um filme. Oi? Vai ter um filme. Falei que vai ser lançado, sim. Que bom, secretário. Estou ansiosa. Estou esfregando a mãozinha. Então, a senhora aí vai ser importante que vai passar em todos os vagões do metrô a existência da delegacia da pessoa com deficiência. Vai ser feito um filme próprio para pessoas com deficiência ou parentes que estejam no metrô e saibam, tem uma delegacia, entendeu? Então, isso é importante saber também. Mas, viu, Ale? Vamos divulgar esse projeto, todo mundo junto aí. Pode me mandar. Lançamento. A secretária vai fazer as coisas. A senhora está ansiosa para ir, secretária? Vou com a nossa festa. Claro, quando... Não sei quem está falando agora, mas deu um problema aqui. Acho que foi no da secretária, né? Ela está como muda. Agora... Rafael, a Isabel, nossa vice, está pedindo para você abrir o microfone dela. Claro. Só um minuto. Exatamente. Eu estava falando, aí eu... Agora voltou. Cadê a Isabel que achei? Chefe, está liberada. Boa noite, queridas e querido. Aliás, temos outros dois queridos aqui. É a cota. Bom, na qualidade de vice-presidente da OAB Pinheiros, eu estou imensamente satisfeita com essa live. Quero agradecer muito a doutora Célia Leão, doutora Maria Valéria, e as minhas queridas Viviane, Alê e Rafael por esse trabalho aí desenvolvido, tão importante. Porque acho que... Estão me ouvindo? Gente, eu acho que o da secretária está travando. Eu vou deixar ela muda e abrir de novo. Deixa eu pedir um segundinho só. Vai. Eu estou recebendo uma chamada do papai. Eu só vou... Alto e claro. Vocês não estão... Não. Eu fechei o microfone para a senhora poder atender. Ajuda assim ou quer que eu abra novamente?
Pode deixar aberto, eu vou falar depois, eu já mandei o recado. Ah, tá. Pode deixar aberto. Ah, voltou. Pronto, Isabel. Bom, voltando então, queria agradecer imensamente a doutora Maria Valéria, doutora Célia Leão, Viviane, Alessandra e o Rafael por esse suporte técnico aqui. E dizer que eu fico muito feliz pelo protagonismo que eu vejo duas mulheres, doutora Célia, à frente de programas tão importantes. E, acima de tudo, nesse momento, como eu estou como vice-presidente da OAB, eu quero colocar a casa também à disposição para a divulgação desses trabalhos tão importantes para a nossa sociedade, para toda a comunidade. Como a Viviane falou, a gente está com um trabalho que ia ser iniciado pré-pandemia, né, Vivi, com relação aos projetos de inclusão, que nós estamos com direitos humanos, a Viviane é uma mulher advogada comandada pela Alê, para tentar realmente fazer esse projeto para levar a OAB para fora da casa. Porque nós, enquanto instituição, nós temos essa responsabilidade também de promover, de levar essa informação àqueles que necessitam. Porque, como falou a colega Marli, realmente, às vezes, a gente sente uma falta de chegada de informações, até para a gente poder levar quem realmente precisa dentro da sociedade. Então, eu estou colocando aqui a casa à disposição de vocês, o que a gente puder auxiliar. Eu acho que, claro, somos advogados, eu sempre acho que o judiciário hoje é muito legalista. Doutora Maria Valéria, desculpa, eu entendo perfeitamente quando a senhora diz que talvez não tenha tido um olhar mais aprofundado naquela questão do menino, né? Vocês têm o feeling dentro do trabalho, você olhar no olho do outro e entender de perto a situação é diferente do que a gente só se debruçar num livro de doutrina, na legalidade da coisa. Então, é uma questão que eu prego muito na OAB. Vamos fazer a OAB de dentro para fora. Porque nós, como instituição, nós sabemos os nossos deveres, as nossas obrigações, e uma delas eu acho que é promover a justiça a todos. E quando eu falo justiça, é essa questão social, é essa questão de levar a lei e o direito àqueles que mais necessitam, que são essas pessoas vulneráveis. Tá bom? Eu só queria fazer essa parte para me colocar realmente à disposição do trabalho maravilhoso de vocês. E obrigado pelo aprendizado. Posso falar um pouquinho? Claro, secretária. Claro. Ah, pois não, obrigada. Só para não perder a oportunidade da Isabel, doutora Isabel, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Ser vice-presidente de uma instituição como essa, dessa subseção de Pinheiros, junto com esse time que participa do trabalho, é uma coisa grandiosa. Eu fiz um carinho, porque tem rostinho mesmo de menina, e eu quero saber quando crescer o que vai querer ser. Né? Porque é muito bonito. Jovens e bonitos. Mas dizer a todos vocês de que são esses espaços que eu disse agora há pouco, que há 40 anos passados, se alguém me dissesse que nós teríamos, eu ia dizer que não, que era quase impossível, ou melhor, acho que eu diria que era impossível. Então, para nós, poder contar com entidades como a de vocês, a nossa, que eu também faço parte da OAB, mas entidades sérias, entidades que se preocupam com uma sociedade melhor, com uma sociedade justa, onde todos possam participar em igualdade, né? Onde todos possam estar de forma direta, sejam mulheres, homens, qualquer gênero para discussão, sejam brancos, negros, ricos, pobres, né? Todas as pessoas da sociedade, pessoas comuns, pessoas que são mais conhecidas, pessoas chamadas normais, vamos chamar assim, ou comuns, e pessoas com deficiência. Nós precisamos ter esse olhar. Vocês falaram agora há pouco que o Rafael ele é muito sério, eu acho que ele
é sério sim, não tenho nenhuma dúvida disso, mas que ele pouco sorria. O tempo todo ele está aqui com uma carinha, um sorriso muito gostoso, nos acolhendo, e isso faz uma diferença imensa, né? O Rafael, se é muito sério, ele está todo sorridente. Todo, é só quando ele está na comissão. Para nos receber nessa live, um tempo longo, nesse final de tarde já e começo de noite. Assim, Ale? Só quando ele está da Civil e Mulher que ele sorri. Bom, maravilha, então. A Civil está com a Vivi, né? E tá com a gente bom, aqui. Fica à vontade, né, Rafael? Exato. Um sorriso bonito, você pode sorrir o tempo todo. Obrigado. Mas, enfim, eu queria muito te agradecer pelo seu apoio. Disposição na secretaria, o que precisarem de qualquer tema, de qualquer coisa sobre pessoas com deficiência, que puderem também nos ajudar. Para esse programa Todas em Rede, eu não fiz carinho, eu preciso de vocês para as coisas andarem mais, andarem com maior velocidade. É o que a Marli falou. Às vezes a gente peca e falha por não conseguir chegar em todas as pessoas, e muitas das vezes as que mais precisam, né? A gente chega em quem não precisa e nos que precisa a gente acaba falhando. Isso é muito ruim. Obrigada, querida. Obrigada eu. Rafael, você queria fazer um agradecimento? Olha, eu estava aqui pedindo a palavra, já tinha um tempinho para a chefe, mas agora eu gostaria muito de falar. Bom, eu me sinto muito orgulhoso de trabalhar na OAB, da casa ter me aberto as portas, a Isabel e toda a diretoria, enfim. Fui recebido com muito carinho, me colocaram nesse cargo que eu, a princípio, eu me assustei, e hoje eu fico muito feliz de ocupar esse cargo, porque eu tenho a oportunidade de conviver com muitas pessoas que atuam em áreas diferentes e que têm ideias, assim, que eu não teria, porque eu não trabalho com aquilo. A Ale é uma que me traz ideia toda hora, a Vivi também agora, a Isabel também, e eu sempre topo e as coisas saem muito bem. Hoje eu estou muito feliz de participar dessa live, agradeço muitíssimo pelas palavras de carinho da secretária. Também fiquei muito impressionado com a força da doutora Valéria, acho que tá realmente no lugar certo, fazendo um trabalho bacana. Acho que as pessoas precisam disso, tô muito contente, né? Acho que aqui a gente conseguiu, acho que o formato da live é muito mais, deixa a gente muito mais próximo do que aquele formato palestra, né? Então tivemos aqui a participação da doutora Sandra, que já fez aqui foi aberta aqui sem querer uma oportunidade para que ela desse uma ideia de política pública. Acho que isso é uma coisa interessante, né? Temos aqui pessoas que podem levar isso à frente, então eu acho isso muito interessante também. Semana passada a gente teve uma live com o prefeito regional de Pinheiros e eu falei para ele o mesmo que vou dizer aqui. É muito bacana quando as pessoas que estão à frente de cargos com poder de ação se submetem a esse tipo de situação, né? De conversar com as pessoas, de ouvir sugestões e tudo mais e verificar a possibilidade de colocar isso em prática, né? E querendo ou não, às vezes de uma conversa aqui, a gente consegue mudar a realidade de muita gente, né? Então, assim, fico muito satisfeito mesmo, agradeço bastante o carinho que me foi direcionado aqui. De fato, tenho lá minhas coisas de velho, né, Ale? Mas sempre dou... Mas é um amigo querido. Exato, mas sempre dou... Vai casar com a minha irmã ainda. Aí não consigo guardar o sorriso quando eu fico feliz. Então, meus sinceros agradecimentos e parabéns a Lê e a Vivi pela organização mais uma vez. Obrigado. Obrigada, Rafa. Tamo junto. Quer fazer o encerramento, Vivi? Alguém tem mais pergunta? Acho que eu tenho uma pergunta. Dá tempo? Tem uma pergunta? Dá. Eu queria saber o seguinte, especificamente nesse período do Covid, tem algum canal que seja mais fácil para levar notícias de violência, alguma coisa assim, que não seja presencialmente nas delegacias? Eu não sei se tem algum projeto em andamento, alguma coisa que facilite, que não seja só o 190, sem qualquer crítica ao 190, mas sim, se tem outras causas também, alguma coisa que fosse mais efetiva, né? Não sei. Especializada, né? Isso. Tem o 180, né? Não, o Ale,
Boletim eletrônico. Agora, todas as ocorrências, a não ser algumas que são separadas, por exemplo, um estupro, mas é tudo boletim eletrônico, de internet. Eu gostaria apenas, se a Lê me permite, eu peço... A Sandra também quer falar depois, Rafa. Fala, Val. É o seguinte, você me conhece há muitos anos. Você sabe que eu sou muito espontânea, né? Então, eu peço desculpas, às vezes eu me empolgo demais e eu falo e não tenho nenhuma ligação com a Itália, tá? E gostaria de agradecer vocês todos pela oportunidade. A Delegacia da Pessoa com Deficiência está às ordens, a DDM está às ordens para todos que quiserem nos conhecer, mesmo que não venha fazer ocorrência. Quiser conhecer, tomar um café conosco, vai ser um prazer recebê-los. E agradeço muito o espaço, viu, Ale? Você sabe que nós somos amigas há muitos anos, né, minha linda? E você, eu admiro demais você e seu trabalho, você sabe disso. E da Célia também, né, de longas datas. Um beijo, meu amor. Deus te guarde. Amém, você também. Sandra, seu microfone está aberto. Então, eu queria primeiro pedir desculpas para a doutora Viviane, porque eu a chamei também de Valéria. Então, primeiro Imagina. a retificação e cumprimentando novamente. Obrigada. Depois eu queria falar do boletim eletrônico, que foi uma dúvida que eu com a Lê tivemos muito seriamente, a gente andou conversando. Eu não sei, Rafael, já que você trouxe esse assunto, se o boletim eletrônico resolve o problema, porque eu fico pensando, a mulher já está ali confinada naquele espaço. Obviamente que existe no mundo todo um aumento da violência, mas há também, no meu modo de ver, doutora Valéria, uma subnotificação. Porque o marido estando dentro de casa e a mulher não podendo sair de casa, isso dificulta que ela vá à delegacia de polícia e que ela tenha recurso para fazer um boletim eletrônico. Ela não vai chegar no cidadão e, normalmente, as coisas acontecem num espaço menor. Quer dizer, ela já está sofrendo uma violência. Ela vai dizer para ele, olha, dá um tempinho aí que eu vou fazer um BO ali no computador. Ela, às vezes, não tem nem acesso ao próprio telefone. Aliás, o telefone, muitas vezes, é ele o objeto da briga do casal. Então, a ONU vem sugerindo, em vários países do mundo, alguns convênios com padarias, com farmácias. Talvez essa seja uma forma, nesse período de exceção, se nós fomentássemos esses convênios, que a mulher, quando diz, olha, eu vou ali comprar o pão, ela tivesse um sinal para dar para o dono da padaria ou para o rapaz que atendesse na farmácia, como um pedido de socorro emergente. Então, acho que a gente teria de estar pensando nessa época onde me parece que essa pandemia vai levar mais tempo nos confinando dentro de casa, em situações emergenciais que pudessem salvar as vidas das pessoas. Ou no prédio que a pessoa mora, sei lá, o síndico fazer uma campanha para abrir lá, a pessoa deixa um sinal para o porteiro, porque eu acho que o boletim eletrônico, e nesse ponto eu concordo plenamente com a doutora Valéria, eu acho que realmente não vai aumentar o índice, não, porque a violência está na subnotificação, ela está sendo subnotificada e nós não temos recursos para salvar as pessoas nesse meio tempo. Era a minha opinião, talvez vocês pudessem dizer alguma coisa sobre isso. Eu compartilho da mesma opinião que a sua, né? A gente já conversou sobre isso, né? Ale, só uma coisa, todos os boletins eletrônicos, doutora, quando são validados pelo colega delegado, chegando na nossa delegacia, a primeira providência que nós tomamos é entrar em contato com a vítima, perguntar para ela se existe a necessidade da medida protetiva. Então, por exemplo, se a gente não consegue contato com a vítima, a orientação que nós temos é a seguinte: ir ao local, procurar falar com ela pessoalmente. Então, no caso do boletim eletrônico, nós estamos proporcionando à vítima que não venha à delegacia, que não pode vir à delegacia, nós estaremos atrás vendo qual é o problema dela, nós entramos em contato com ela, a orientação da Delegacia Geral é essa, que nós vamos atrás da vítima, ou seja, ela fez o boletim eletrônico,
nós vamos atrás dela para saber se precisa de medida protetiva, para saber, ou às vezes nem se a gente não consegue esse contato via telefone, nós encaminhamos uma equipe ao local para ver como é que ela está. Então, no caso, a subnotificação, perdoe, ela pode existir, a pessoa pode não conseguir fazer o boletim, mas a Polícia Civil, enquanto atendendo esse boletim de ocorrência, ela está tomando as providências, viu, doutora? Eu não tenho a menor dúvida, não, eu não tenho a menor dúvida. A minha preocupação é com a mulher que não consegue abrir o computador porque o cara está em cima dela. Ele constrangendo, né? Está sendo constrangida. Exatamente. Então, é essa a minha preocupação. Como fica essa mulher? E não é minha, inclusive, como eu disse, da ONU, fomentando esses convênios em outros países, em Portugal, em diversos países do mundo, no sentido de tentar achar uma solução para aquela mulher que não tem o recurso de conseguir um tempo sozinha para abrir ali naqueles 15 minutos, fazer o boletim de ocorrência eletrônico. Tem que se pensar em alguma coisa. Tem que se pensar. Isso mesmo. Bom, Ale, a gente pode ir encerrando? Claro! Eu queria só antes de encerrar, dizer para ler, para todos, né? Mas de forma muito especial para ler nessa coordenação da Comissão da Mulher, é fantástico, né? Essas coisas de ter Dia da Criança, Dia do Ciclista, Dia do Idoso, há quem conteste. Eu sou muito favorável ao dia tal, dia D. É um dia que a gente para, ou pelo menos ouve falar mais, ou está no jornal, na televisão, sobre aquele assunto, né? Que pode ser um assunto mais complicado, mais fácil, mas pelo menos a sociedade para falar. Não é só Dia das Mães, Dia dos Pais, que compra presente, etc. Então, eu acho que, claro, pandemia, e não tem nada bom nesse cenário. Nada versus nada é bom nesse cenário. Quantas mortes, quantas famílias, enfim, quantos problemas que todos nós corremos todos os dias. Mas como diz que tudo tem o seu lado bom da coisa, se eu posso dizer que esse é o lado bom dessa pandemia, é esse tipo de relacionamento que nós estamos fazendo aqui agora, né? Cada um com a sua carinha no seu quadradinho, ou na sua casa, ou no seu escritório, seja onde for, e a gente consegue sentir, né, até o calor humano, o sorriso, a brincadeira. Então, mesmo num momento tão difícil quanto esse que todos nós estamos vivendo, a gente consegue ainda absorver das pessoas, né, aquilo que de melhor as pessoas têm. Então, todos vocês aqui têm. Eu estava vendo o grupo que estão aqui conosco todos, eu até estava anotando aqui, acho que foi a Marina que não falou, eu não vi a Marininha falar, mas a Isabel, a Valéria, a própria Marina, a Sandra, o Marli, o Leonardo, que não apareceu assim ao vivo, mas ele estava participando de alguma forma, a Rose, o Bertim, né? Então, eu queria dizer para a Vivi, para o Rafael, com esse dente lindo, viu, Rafael? Pode sorrir muito. Pode sorrir muito, dente lindo. Fala para o teu dentista ou para a tua dentista que ela cuida direitinho. Pode tá muito até para minha mãe que está conectada aí. Foi ela que cuidou bastante, a Rose. Vai dizer para você, para ler, que vocês foram e a Isabel também, né, que é a vice-presidente, fantásticos, o Rafael também, que esteve à frente disso, para nos convidar. Para mim foi um final de dia, começo de noite, alucinante no bom sentido, né? Me dá estímulo para dormir, o fique em casa a gente tem que fazer, os números estão aí, sem fazer nenhuma propaganda, mas falando aquilo que para mim é muito claro, me permita falar isso. O fique em casa é difícil, o fique em casa é duro, mas é necessário. Eu li esses dias, vocês também com certeza, se não tivesse esse fique em casa, hoje nós teríamos aproximadamente 60 mil pessoas mortas no Brasil. Não estou dizendo que 4 mil é um número razoável, porque nenhuma pessoa poderia ter morrido disso. Todos nós vamos morrer, mas nenhum dos 300 mil quase mortos no mundo morreriam agora. Um ou outro desse grupo poderia ser por um acidente, por uma doença, mas não morreria agora, só morreu por causa da tal da pandemia. Então, a vida é tão valorosa viver, é tão importante viver, é tão difícil viver, né, no seu dia a dia.
mas é tão prazeroso viver com todas as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, que tem que ter um time, um grupo como vocês e como outros grupos que também são pessoas de bem, para nos auxiliar, para nos ajudar. É o que eu disse, com isso eu quero encerrar, né? A vida é para todo mundo, felicidade é para todo mundo, não importa a pessoa, o tipo que é, o jeito que é, como ela pensa, onde ela mora, como ela vive, mas ninguém pode tirar o direito de alguém de ser feliz. E temos que ajudar, ainda mais nesse momento. Então, a OAB, vocês em particular, a doutora Valéria com a garrucha na cintura, eu acho fantástica, é uma mulher forte. E ela falou que está se aposentando. Pode se aposentar no que ela quiser. Não deixa, não. Não pode, doutora Valéria. Agora, a Alê, com todo carinho a todas nós, que somos lindas e maravilhosas, a Alê está passando da conta. Ela tinha que estar no Fashion Week. Não, ela tinha que estar no Fashion Week, não pode estar assim. Eu já pus nesse foto 15 vezes para olhar a Alê. E ela está toda loira, toda linda, essa blusa cor-de-rosa. Olha, Alê, você está exagerando na dose, viu? E essa sombra azul. Meu Deus do céu. Eu me arrumei hoje só para te receber, porque eu tenho feito live e eu não passo lápis, mas não faço nada. Não, mas tá muito bom. Obrigada. Deixe sua mãe viver um beijo carinhoso. Obrigada, Célia. Obrigada. No nosso gabinete, muito querida, muito querida. Parece irmã mais velha, não parece mãe? Parece, olha, ela tem uma pele muito boa. Eu só queria fazer um comentário aqui, que eu vi que a mãe do Rafa respondeu que ela passou muito flúor no dente dele quando ele era criança. Muito bem. Ficou com o dente lindo. Quem sabe ele vai ser meu cunhado ainda, né? Eu queria, agora brincadeiras à parte, mas eu queria agradecer muito, muito mesmo o convite feito pela doutora Valéria, que ela aceitou na hora, a Vivi convidando a nossa secretária, que eu fiquei muito feliz quando soube que era ela. A Sandra Jardim, que além de ser uma grande procuradora de justiça, advogada, é uma amiga, irmã minha, além da doutora Valéria, a Célia, acho que estamos entre amigos, a doutora Isabel Sartori, que comanda a vice-presidência da OAB Pinheiros com muita maestria, e se não fosse ela, a gente não estaria aqui, que as mulheres, nós apoiamos umas às outras, e é de verdade, né, Isabel? Eu, você, a Vivi, o Rafa, que apoia super a gente, eu sei que a nossa comissão é a preferida dele. Rafa? Ele briga com a gente, mas ele aceita no final. E eu queria dizer que eu estou à disposição de todos vocês. Para mim, ninguém faz nada sozinho, acho que a gente só faz as coisas em conjunto, com boas ideias. Para que a gente mude uma sociedade, a gente tem que pensar em conjunto, né? Então, eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui nessa live também, e passo a palavra para a Vivi. Obrigada, Lê. Olha, fiquei muito feliz, muito feliz. A secretária aceitou de pronto o nosso convite. Eu acho que tanto a doutora Maria Valéria quanto a doutora Célia, a doutora Sandra são pessoas vocacionadas que buscam o bem comum, tem que ter coragem para exercer os cargos que elas exercem, tanto no Ministério Público, delegacia, secretaria, a gente sabe que envolve política e tem que ter coragem. Então, e a coragem acho que é uma das principais qualidades, a primeira que deixa as outras aparecerem. Então, meu muito obrigada, em nome da Comissão de Civil, em meu nome pessoal. Fiquei honrada em recebê-las aqui, inclusive a doutora Sandra, que nos prestigiou aqui com a sua presença. Doutora Maria Valéria, é um grande prazer, enorme prazer em conhecê-la, desejando sempre muita sorte, que a senhora não se aposente tão cedo, não nos abandone. Secretária, estamos juntos no seu próximo lançamento. Muito obrigada pelo carinho de sempre, a senhora é uma pessoa maravilhosa. E como cidadã paulista e paulistana, fico muito feliz em tê-la aqui na nossa secretaria. E obrigada a todos pela presença. Obrigada, Isabel, Marina, Marli, Rose, a Carla Bertin, que faz excelente trabalho no Autismo Legal, e ao nosso querido e amado Rafael. Obrigada, até a próxima. Obrigada, viu, Ale, pela parceria. Obrigada, viu, Vivi. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Beijo a todos.